Quero que agradecer ao pastor Rodrigo pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, trazendo uma palavra do coração de Deus para o coração da igreja. Quero aqui justificar a ausência da minha amada esposa Ellen, que está me ensinando em outra igreja que é próximo ao meu aniversário, daquela congregação. E para estar aqui, pastor, minha condolência e meu sentimento pela perda da mãe da pastora Leila. Receba os nossos sentimentos e a nossa solidariedade nesse momento de profunda dor e as nossas orações também. Amém? Quem contou hoje, amém? Amém. Gênesis capítulo 37, verso 7, diz assim: Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Você pode se assentar. Amados, o texto da mensagem que eu quero trazer a você essa noite é: aprenda a suportar a pressão. Aprenda a suportar a pressão. O texto que acabamos de ler trata-se de José, a famosa história de José, que todos nós conhecemos na Bíblia. Todos nós conhecemos a história de José como uma história de resiliência, de fé, de provação, de pressão, de dor, de perdão, de superação no momento de angústia. Como todo mundo aqui sabe, José carregava uma promessa. E essa promessa que vinha sobre ele, ela veio em torno de muita pressão. José era um filho muito querido de Jacó. Era o caçula de 11 irmãos. E esses irmãos, ali vendo que ele carregava uma promessa, após ele revelar um sonho que Deus tinha dado para ele. Cada um de nós carrega um sonho. Cada um de nós tem uma promessa. Senão a vida não faz sentido sobre nós. A gente vai como um barco sem rumo. Quem não tem sonho não tem vida. Ainda que, amados irmãos, muitas dores nessa vida tentam apagar os nossos sonhos. Muitos acontecimentos às vezes dizem assim: desiste, isso não é para ti. E lembre-se que a mentira era de Satanás. A fé ela vem de Deus. E a verdadeira fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós acreditamos num Deus que fala. E Ele se revela através da sua palavra. E a palavra que queimou no meu coração para trazer para essa igreja: aprenda a suportar a pressão que está sobre a sua vida. Todos nós, em dado momento, chegamos a um limite que a gente diz: Senhor, não aguento mais, eu não suporto mais. Mas como a gente tem fé e a gente se apega na palavra do Senhor, nós lemos a história de José. José ali carregava a promessa, foi traído pelos irmãos, jogado num buraco, à beira da morte. É o fim de José. É o que muitos diriam ali. Mas quem carrega a promessa tem vida, tem fogo no coração queimando. José ali no buraco, certamente ele estava apegado a Deus. Toda a promoção divina ela vem disfarçada de pressão. Antes do que Deus tem preparado para a sua vida, vem primeiro a pressão para que você seja moldado e preparado. Senão cada um de nós vai receber uma bênção que acaba virando maldição. Quando José revelou ali o sonho dele, contando aos seus irmãos, eu vi ali vários feixes, e aqueles feixes ali se curvavam, caíam diante do meu feixe e permanecia em pé. E logo em seguida eu tive um sonho, outro sonho. O sol e a lua se curvavam diante de mim. Todo mundo debochou dele, disseram: que é isso agora?
Quer dizer que nós seremos os teus servos? Será que te serviremos? Até o próprio pai que tanto amava dele indagou este sonho como verdadeiro. Mas, amados, ainda que pequeninos, nós temos uma promessa e nós temos que nos apegarmos a ela. Saber que Deus tem o melhor, Ele tem preparado para nós algo, mas que a pressão é inevitável e está em todas as esferas das nossas vidas. O que muda é o quanto nós suportamos para alcançar o que Deus tem preparado para nós. O quanto você quer determina o quanto de pressão você está disposto a suportar. É algo grande que Deus tem para a sua vida? Então se prepare, porque a pressão é grande sobre a sua vida. Porque se assim não fosse, não havia preparo. Lembro-me da história de um pastor. Num vilarejo dos Estados Unidos, quando teve aquele famoso incêndio que todo mundo aqui acompanhou. Um grande incêndio na Filadélfia. Casas destruídas, carros, vidas ali destruídas. E o incêndio foi por vários dias. E naquele vilarejo ali da Filadélfia, nos Estados Unidos, tudo foi queimado. E quando chegou um domingo, a igreja se reuniu e muitos disseram: bora ver o que o pastor vai falar. O que ele vai trazer de mensagem para nos suportar nesse momento? O que vem daí da cabeça desse homem? Porque esse é o pior momento das nossas vidas. É aqui que nós estamos precisando de uma mensagem verdadeira de Deus. O que será que ele vai trazer para a gente nessa manhã? Era o comentário geral ali naquela igreja, devastada pela angústia, pela dor, pela perda. E o pastor, ao tomar o púlpito, trouxe consigo um vaso debaixo do braço. E ele colocou ali o vaso no altar e disse assim: isso aqui foi a única coisa que me restou, foi o que me sobrou. Um vaso. Assim como vocês, eu também perdi tudo. Mas a diferença é que, assim como o vaso, aquele que já passou pelo fogo é capaz de suportar mais de uma vez. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Se você já passou por provações nessa vida, você está preparado. Tudo que você passou, tudo que você está passando, é um preparo sobre a égide de Deus para a sua vida. Nós somos vasos no mundo oleiro. Quantas provações, quantos fogos nós já passamos, estamos aqui de pé. Muitos daqui precisam de reconstrução, de restauração em determinadas áreas da vida, eu não sei quais são. Talvez um filho perdido no vício, um lado financeiro que precisa de uma resposta, uma provisão, uma cura, uma enfermidade. Mas uma coisa é certa: você já passou por coisas piores na sua vida que você nem lembra. E se você já passou, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. E se apegue no que Ele vai lhe entregar no presente. O quanto você quer determina o quanto de pressão você está disposto a suportar. Amados, eu não sei o que se passa na sua vida, de uma coisa eu sei, e ela é séria. Nós estamos no lugar onde Deus nos permite estar. E o melhor lugar está na presença dEle, para saber o que Ele quer falar conosco. Eu quero te dizer essa noite, do coração de Deus para a sua vida: você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que nem você mesmo pensa sobre você. Você é o que Deus diz que você é. E eu posso te dizer essa noite que Deus fez você para vencer, para suportar e para receber o que melhor Ele tem para a sua vida.
Tem um coração e uma mente de vencedor, mas um coração moldado como o de José, que ali foi vendido como escravo pelos irmãos. Mas a palavra de Deus várias vezes diz que o Senhor era com ele. José foi vendido escravo, me ajude, repita, o Senhor era com ele. José foi vendido como escravo, o Senhor era com ele. José foi traído, o Senhor era com ele. Eu quero dizer. José foi ali tentado, o Senhor era com ele. José foi ali, mais uma vez, jogado na prisão, e o Senhor era com ele. José foi humilhado, José foi cuspido. Quando sofreu esse rapaz, até chegar aos 30 anos de idade, e ser moldado e preparado a ser governador do Egito? Muitos de nós ali no lugar dele já teriam jogado a toalha, teria sido como um barco sem rumo. E aqui é só pela misericórdia de Deus, porque aqui na prisão já é o meu filho. O que eu posso esperar saindo daqui, numa terra que nem da cultura eu conheço? Mas sabe o que José fez? Ele se preparou para que recebeu o que Deus tinha preparado para ele. Quando ele estava ali na casa de Potifar, seu Rodrigo, ali já era um preparo para ele. Porque ele fazia tudo com excelência, com amor, como se estivesse fazendo para Deus, com devoção, aquela promessa que ele tinha recebido no sonho. E ali, o que ele fez? Ele estudou como é que o egípcio vive, o que o egípcio come, como é que o egípcio se veste, como é que o egípcio se prepara para suportar as adversidades. E ali, estudando aquela cultura, aquela nova mentalidade, José foi se preparando, e Potifar colocou ele aonde? Você vai tomar conta da minha casa. Você tem preparo. Você é intelectual, José. Você não vai para estar carregando aí as coisas como que eu não. Você é diferente. Potifar, vendo que José carregava uma promessa, ele era diferente, constituiu ele sobre os seus bens, sobre a sua casa. Um preparo para que ali na frente vinha a ser governador do Egito sobre ele. Mas ali, assim como cada um de nós, quando tem uma promessa para recebermos, ela vem sobre um preparo para as nossas vidas. José foi jogado na prisão sobre a acusação de assédio à mulher de Potifar. Injustiçado. Ele poderia ter dito ali, mas que promessa é essa, meu Deus? Estava indo tudo tão bem, eu estava num lugar de honra ali na casa do Potifar, e agora eu estou aqui na prisão. Na prisão ele foi constituído chefe sobre os demais presos. E mais uma vez ele se destacou, se preparou ali dentro. E ali, quando teve um copeiro, ele disse para o copeiro: olha, te lembras de mim, depois do livramento que tu tiveste, lá quando tu estiver com o faraó? Fala para ele da injustiça que foi cometida contra mim. E mais uma vez esqueceram de José. O copeiro disse: tudo bem, quando eu estiver lá, vou me lembrar de ti, José. Deu um abraço em José quando chegou lá, deixou José para lá. Esse é um prisioneiro como outro qualquer. Eu vou lá me incomodar com ele. Mas José carregava uma promessa. Ele estava sendo moldado e preparado. Quando o faraó chamou ele à sua presença, José revelou o sonho. Revelou o sonho de faraó. O que os magos, os profetas ali de todo o Egito não conseguiram revelar, José conseguiu. E José contou a revelação daquele sonho. Durante 7 anos, virá fartura e abundância sobre o Egito. E após esses 7 anos, mais 7 anos de escassez. Faraó, se eu puder te aconselhar, constitui alguém para preparar esse momento de escassez. Faraó ele percebeu que José carregava uma promessa. E ele disse: quem melhor do que esse rapaz para tomar conta do meu reino, senão ele? Eu vou constituir você como governador
e você será responsável por esse período de miséria e de pobreza do povo do Egito. E aí deram toda a honra. Mas José estava preparado, porque ali na casa de Potifar, ele já tinha estudado, já sabia como os egípcios viviam. Se ali ele não soubesse, como ele iria governar o Egito? Amados, muitas vezes a gente acha que a gente está num lugar onde a gente não deveria estar. Porque a gente não está sendo honrado dentro da nossa própria família, às vezes. Mas lembre-se de uma coisa: quando a gente carrega uma promessa de Deus, a gente tem que aprender nos momentos de humilhação, nos momentos de decepção, nos momentos ali que as pessoas te desprezam, nos momentos ali que as pessoas dizem que você não vai conseguir, que o seu sonho está morto, que não faz mais sentido para a sua vida. Você tem que se apegar na promessa de Deus, não nas circunstâncias, na palavra de Deus, porque Ele fala, e Ele fala conosco diariamente através da sua palavra. O processo de José começou quando ele revelou o sonho dele. E o momento de honra dele começou quando ele revelou o sonho do faraó. Através de um sonho, José foi jogado num buraco, na prisão, foi surrado. E foi através de um sonho que José foi honrado. Deus sabe o que ele faz. Não deixe morrer o sonho dentro de você. José, ao invés de celebração, quando ele revelou o sonho, ele recebeu ódio, inveja e rejeição da própria família dele, quando deveriam ali estar comemorando com ele. E muitos de nós somos assim, dentro do nosso próprio lar, às vezes. Rejeitado pelos filhos, pelos pais, pelos parentes, irmãos. A intenção inicial dos irmãos dele era assassiná-lo por conta do sonho e da promessa que ele revelou. Mas quando nós nos apegamos à promessa de Deus, a gente sabe que quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. Tem a fé de Abraão, como diz a música. José foi jogado no buraco. Depois ele foi vendido. Isso não foi a derrota dele. Foi o transporte para o destino, para o que Deus tinha preparado para ele. Às vezes aquilo que parece o fim é apenas o meio da roda de Deus para as nossas vidas. Amados, hoje é muito difícil nós sermos honrados no meio onde muita gente vive no meio de falcatruas, no meio de fazer coisas erradas, no meio político, no meio sujo. Às vezes, a honestidade ela vira motivo de outra pessoa dar parabéns para você, porque você achou uma carteira e devolveu ela com o dinheiro para o dono. Quando absolutamente isso deveria ser uma coisa normal, porque a gente vive num mundo desonesto, de trapaça, onde isso é uma raridade acontecer. Mas você que carrega uma promessa, você deve ser diferente como José era. Porque no momento da provação, que Deus está testando o teu coração. Ali José, tomando conta da casa de Potifar, foi tentado pela mulher de Potifar. Era um rapaz novo, bonito, bem apessoado. Ele disse: o meu chefe me constituiu tudo isso daqui, eu não vou quebrar a confiança dele. E José não traiu Potifar. E assim a gente não deve trair nem a Deus, nem a nós mesmos. Devemos ter confiança na honestidade, naquilo que Deus deu para nós, que são seus princípios, a verdade, a sua palavra. Não matar, não adulterar, não roubar, não tomar o que é do próximo. Porque se você quer ser abençoado, você tem que abençoar. Como é que você abençoa o seu próximo? Sendo honesto, primeiramente com a palavra de Deus, e segundo consigo mesmo. Porque se você não é honesto nem consigo mesmo, não queira um lugar de honra, porque você não está preparado. Para você receber o lugar de honra e ser honrado, você primeiro vai ser forjado, você vai ser traído, você vai ser humilhado. Muitos vão desacreditar do seu sonho.
José, quando foi lançado na casa de Potifar como escravo, ali aparece o relampejo da promessa sobre ele. Se você vai ser governador de uma nação, o mínimo é administrar o patrimônio de uma família. Ora, se ele deveria receber algo grande, ele já deveria ter esse conhecimento, pelo menos, de administrar algo. Se você está passando por uma dificuldade na sua vida, você está sendo forjado, preparado, o teu coração está sendo treinado e a tua mente. Eu te pergunto, onde está a sua mente e o seu coração hoje? Está nas coisas do alto, está em Deus ou está nas circunstâncias? Onde é que está a sua mente? José aprende gestão, liderança, responsabilidade e excelência. Deus nunca expõe alguém antes de preparar essa pessoa. Meus amados, vou falar por mim. Eu venho de uma família muito simples, uma família humilde. Quando eu era pequeno, meus pais não tinham condições de me dar do bom e do melhor. Eu me lembro quando eu era jovem, eu ainda usava aquele sapato Conga, que era um dos mais baratinhos que tinha. Um azulzinho, eu me lembro na época. Mas os meus pais sempre fizeram o esforço para me dar do bom e do melhor, que foi a educação. Passamos momentos de escassez, momentos difíceis, mas era um momento que eu estava sendo forjado. Nos momentos que eu ia para a escola, eram momentos difíceis, porque os meus amigos tinham às vezes mais condições do que eu. Mas ali eu peguei na promessa do Senhor. O Senhor já vinha me tratando naquele período ali. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz o curso de Direito, eu sou advogado, para quem sabe, e eu buscava ali me destacar. Eu buscava estudar os processos, ser excelente no que eu fazia. Eu não sou perfeito, não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou compartilhando aqui com você um preparo que veio sobre a minha vida. E quando eu estagiava ali, eu olhava aqueles processos e eu via como os procuradores faziam, eu dizia assim, eu quero ser como esses advogados, como esses procuradores. E eu via cada processo ali, fazia os pareceres, ia ganhando, conquistando a confiança de cada um deles. E eu recebia elogios e diziam assim, esse menino é bom, esse menino é diferente. Ainda na faculdade, cursando Direito, Deus me deu a oportunidade de ser diretor do Detran, ali do Mangueirão. Quem conhece esse órgão sabe o que fica ali no Mangueirão. Eu era jovem. E quando eu assumi aquele cargo, chefe de muitas pessoas ali idosas, gente de mais de 60, 65 anos, olhava para mim, o que vem na cabeça desse rapaz? O que eu vou aprender com esse menino tão novo? Mas ali, amados, eu sabia que eu tinha uma promessa do Senhor sobre a minha vida. Eu tinha uma postura sobre essa promessa, eu era novo. E sabe como é que eu ia trabalhar? Eu ia de terno e gravava. Porque eu sabia que o cargo que ele tinha me dado ali, eu deveria ter uma postura coerente com ele. E hoje o que a gente mais vê aí nas mídias é advogado querer ser o modinha, já se desconstituído do terno, do padrão que ele inerente ao cargo. E ali eu fui me destacando, e Deus me deu outras oportunidades. Pisei em vários lugares que eu nunca imaginei que eu fosse pisar. Meu pai nunca foi advogado, meu pai é servidor público, coitado, que ganha muito pouco, e a minha mãe do lar. Não me deram um escritório preparado. Não me deram algo que eu pudesse ter construído sobre mim que viesse de pai para filho. Eu tive ali que ralar sozinho, mas eu tinha sempre postura. E daí eu passei por vários lugares, fui diretor em vários órgãos, mas eu sempre tive a postura inerente ao que Deus me confiou. Eu sabia que eu sempre carregava uma promessa de Deus na minha vida. Hoje eu tenho o meu escritório e eu sei que quando a gente carrega uma promessa de Deus, a gente tem que se apegar a ela. Deus, eu não sei como vai acontecer,
Mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que tu vai me dar o melhor dessa terra. Eu passei por momentos de dificuldade, sim, mas o Senhor é aquele que cumpre o que promete. E há uma promessa para aqueles que obedecem os seus princípios de comer do bom e do melhor dessa terra. E assim, meus amados irmãos, eu compartilho essa experiência com vocês, porque eu não sei o que você precisa na sua vida, mas apegue essa promessa do Senhor. Não sei qual é a circunstância que você está passando, mas apegue-se ao que Deus tem preparado para você, ao que Ele tem revelado para a sua vida. Você escolhe o nível da pressão que você aguenta. Se você quer algo grande sobre a sua vida, esteja preparado para suportar pressão grande, porque ela vem sobre você. Muitos param no processo porque não aceitam o nível de exigência do próximo passo. A correção, o desconforto necessário para crescer. Joga logo a toalha, isso é demais para mim. Não seja assim, não deixe que nada abale sua fé. Circunstâncias às vezes nos paralisam pelo medo, pela decepção. Tem uma história de uma senhora que ela tinha um passarinho, vou compartilhar aqui com vocês. Ela tinha um passarinho, e o passarinho cantava muito e alegrava a casa dela. O passarinho, todo dia cantava. Um belo dia ela recebeu um telefonema e ela falando com a comadre ao telefone, distraída, entrou um gato da vizinha pela janela e o passarinho estava ali no sofá e o gato foi para cima do passarinho. Bateu, deu patadas no passarinho, judiou do passarinho e as penas do passarinho ali voavam, o passarinho ali ficou desfalecido. Quando a senhora percebeu o que havia acontecido com o passarinho caído ali no chão, todo sem pena, ela disse: comadre, eu preciso de ligar que meu passarinho está morto. O gato entrou e matou meu passarinho. E ela foi ali, acudiu o passarinho dela. O passarinho dela, o coração ainda batia. Ela tratou do passarinho com amor. Deu cuidado com o passarinho. O passarinho se recuperou. Depois de um mês. E a comadre voltou a ligar para ela. Aí as duas conversando. A comadre perguntou para ela: sim, menina, me conta, e teu passarinho? Ela disse: meu passarinho se recuperou. Consegui salvar ele, o gato quase que mata ele. Mas espera que eu te diga uma coisa: ele nunca mais cantou. Depois daquele dia ele ficou mudo. Ele era a alegria da nossa casa. Assim, amados irmãos e irmãs, quantos de nós hoje somos como aquele passarinho? Algo traumatizante aconteceu na tua vida. Você tinha aquela alegria e algo passou por você e de repente te esqueceu e você não teve mais aquele semblante, aquela alegria de cantar, aquela cor que o passarinho dava para as pessoas que conviviam. Somos muitos de nós, quando temos uma decepção na vida, ficamos decepcionados, apagados. Eu quero dizer para você essa noite que não é o fim. As circunstâncias não definem quem você é. Você é o que Deus diz sobre você. E a palavra de Deus diz que você é uma vencedora, que você é um vencedor, que você suporta a pressão sim, mas que você deve ter fé. Uma irmã que entregou a palavra de José Capuca: não temas, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, porque o que eu tenho preparado para você, ninguém imagina sobre a sua vida. E é o lugar de honra que eu vou te dar. Deus usa a pressão para extrair o melhor. Lembre-se do que acontece com o princípio do azeite. O azeite só sai quando a azeitona é prensada.
ela precisa ser esmagada para sair o melhor azeite. Sem pressão, não há pureza. Sem prensa, não há perfume. Sem esmagar, não há unção. Dentro de você está sendo extraído o melhor azeite. Seja forjado, seja preparado. Vou parafrasear aqui. O que Deus vai extrair de você depois do que você está passando será extraordinário. Será lição, direção e até mesmo inspiração para outras pessoas. Mas tudo começa na prensa. Seja forte e corajoso com a palavra de Deus. Antes de caminhar na sombra dos que te perseguem, você será perseguido. Antes de se tornar honra para muitos, enfrentará o desprezo de alguns. E antes de entrar no palácio, você aprenderá a viver na escassez sem perder o seu coração. Tudo se trata de um preparo. José viveu tudo isso e Deus estava preparando o coração dele para não se corromper no trono. Tudo que Deus faz por nós é um preparo para nós recebermos o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. No poço, na casa de Potifar, no cárcere e no palácio, a palavra de Deus diz que o Senhor era com ele. Dentro dessa circunstância que você está vivenciando, o Senhor é com você. Segure na mão dele. Quem suporta o processo, uma vez, está habilitado para viver a promessa de forma sobrenatural. Lembra da história do pastor com base no início que eu contei? Você já passou por tantos fogos, você está aí com aquele vaso intacto. Muitos até disseram várias vezes que seria seu fim, e você está como aquele vaso que passou pelo incêndio intacto. Você vai passar por outros incêndios, mas você permanece intacto, porque você é um vaso na mão do oleiro. José suportou o processo e entrou no governo do Egito. Deus te chama hoje para suportar isso, para parar de reclamar, aceitar a correção, ajustar a perspectiva e abraçar a pressão. Quando a pressão estiver forte sobre você, minha irmã, meu irmão, comece a glorificar a Deus, porque algo grandioso está vindo sobre a sua vida. Não murmure, não jogue a sua bênção fora, porque é aí que Deus está provando o seu coração. É aí que Deus quer ver de nós a nossa fé. Nós dobrarmos os joelhos e glorificarmos Ele no momento difícil. Porque é muito fácil a gente dizer que o Senhor está comigo quando tudo está indo bem. Mas e no momento difícil? Será que Ele não está lá por Ele? Lembre-se da história de Jó. Jó era com o Senhor em todos aqueles momentos. O que aconteceu ao final foi Jó dizendo para Ele: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Veja Deus em tudo que acontecer na sua vida, como Jó ouvia. Se está acontecendo coisas ruins, as pressões não são para te paralisar, mas para te promover ao próximo nível daquilo que Deus se preparar na sua vida. A pressão que você vive hoje é o treinamento para o palácio que Deus já tem reservado para você. E assim, meus amados irmãos, tenha em mente que você vai ser enganado, você vai ser traído, você vai ser provado, você vai ser moldado. Deus tem o melhor para você, mas entregue tudo nas mãos dele. Seja como José, tenha um coração temente ao Senhor, nos momentos de circunstância. Aprenda a suportar a pressão nos momentos de adversidade da sua vida. Eu convido você a ficar de pé. Eu quero concluir orando com você essa noite. Curva sua fronte, feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai soberano. Pai de infinita graça e misericórdia, a tua igreja clama a ti agora neste momento, Senhor. Dá-nos a fé de José, dá-nos a fé de Abraão, dá-nos a fé de Isaac. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos sobre as nossas vidas, Pai,
Em Ti nós somos mais do que vencedores. Que toda pressão, Pai, que vem sobre as nossas vidas, está sob o Teu comando, Pai. Está sob o Teu controle, Senhor. Nós entregamos as nossas mentes e os nossos corações diante de Ti, sabendo que Tu tens o melhor para as nossas vidas, Pai. Nos momentos difíceis, Pai, Tu és Deus. Nos momentos bons, Pai, Tu és Deus. E assim, Pai, como Tu és com José, em todos os momentos, nós deparamos, Senhor, e confiamos em Ti nos momentos difíceis das nossas vidas. Pai, seja conosco, segura as nossas mãos, aviva a nossa fé. Senhor, que essa semana, Pai, seja uma semana de boas notícias, seja uma semana de milagre. Pai, o ano está terminando, estamos no penúltimo mês de 2025, mas as Tuas promessas não se findaram. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos no novo começo. Nós confiamos na Tua provisão. Nós confiamos, Pai, que ainda seremos o melhor. Provaremos o melhor que Tu tens preparado para todos nós. Pai, dá-nos a Tua certeza. Dá-nos, Pai, o Teu milagre. Dá-nos, Pai, o Teu amor a cada momento. É o que nós pedimos, Senhor. Que a nossa fé esteja em Ti, em todas as circunstâncias. É o que nós pedimos e agradecemos no nome forte do Deus de Jesus. Amém.